Alô você, com que prazer estamos aqui juntinho de vocês pelas ondas amigas da NET. Não é programa de rádio, é programa de web. O que é web? Oh meu Deus do céu, é a rede internacional. É a rede internacional online. Abraço grande para você, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela audiência, minha gente querida, quanta gente boa, né? Alô Maria da Graças Arte, em Lajeado, alô Rio Grande do Sul, alô Lenca Fatioli, alô Fernando Pereira, alô Marion Duarte. Olha, hoje nós teremos aqui no programa o Beto Aquino. Se você se recordar, você vai lembrar que ele é o doutor cantor, na verdade ele é cirurgião dentista e se tornou um grande cantor, fazendo shows muito, muito legais. E a gente daqui a pouco vai ter uma entrevista com ele. No programa de rádio eu sempre começava dizendo, fala sério, você sabe que eu não fico em cima do muro, mas em contrapartida você pode concordar ou discordar. Afinal de contas, longe de mim, mas bem longe, a pretensão de ser dono da verdade. Pois é, e é exatamente isso que a gente vai fazer agora, falando das principais notícias, começando o programa e comentando a respeito das principais notícias do dia de hoje. A primeira delas que eu devo dizer é, meu Deus do céu, o Brasil estagnado no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ficou empatado com o ano passado e está no 74º lugar do mundo, ou seja, em 150 países aproximadamente, o Brasil está no meio da escala e tendo um índice de IDH incrivelmente abaixo da Argentina, abaixo do Chile, aí não é tão incrível, mas eu digo incrivelmente abaixo da Venezuela. É um negócio meio estranho. Há quem acredite que há manipulação por parte do governo da Venezuela, que anda muito mal, dizendo que o seu índice de desenvolvimento humano é maior que o nosso. Mas, de qualquer maneira, isso mostra o retrato de que nós estamos vivendo em termos de Rio de Janeiro e em termos de Brasil. Isso mostra que, efetivamente, a gente precisa mudar os nossos rumos. Queira Deus que a gente possa mudar, independentemente deste ou daquele partido, deste ou daquele governo, que daqui para frente as pessoas que assumam e que já estão assumindo, digamos assim, o nosso governo, tanto do Estado quanto federal, quanto até os governos da cidade, que possam efetivamente desenvolver esse país que merece. Afinal de contas, nós temos uma enorme desigualdade. Nós temos bolsões de riqueza e, na verdade, muitos bolsões de pobreza. E isso, lamentavelmente, é absurdo, né? Esse índice de desenvolvimento humano medido, né? Você já sabe que é a Lili, que é a minha cachorrinha, que a gente faz um programa de casa para você. Não se assuste, é que chegou aí o nosso Beto Aquino. Daqui a pouco a gente vai falar com ele, eu estou cumprimentando aqui e você vai gostar muito dessa entrevista. Mas dizíamos do IDH. Então a gente já sabe que, por exemplo, a Noruega é o país mais desenvolvido do mundo do desenvolvimento humano. E abaixo dele está a Austrália. E olha que eu tenho certeza disso, porque meu filho, como você já viu aqui através de um programa anterior, passou os últimos 2 anos na Austrália e veio contando maravilhas daquele país. Ora, meu Deus do céu, aquele país só tem 200 anos de criado, por assim dizer. Mas é o tipo da coisa. Os políticos são melhores, os políticos levaram em conta a educação, que é fundamental, e lamentavelmente isso no nosso Brasil a gente não consegue. Eu fiquei pasmo com essa notícia aqui, olha. Servidores públicos estaduais e municipais ficarão fora da proposta da reforma da Previdência, anunciou o presidente Michel Temer na noite desta terça-feira no Palácio do Planalto. Reforma da Previdência para servidores federais, disse o Temer, mas não só federais, também para os trabalhadores privados, aí cai a reforma. Aí, para dar sabe como é que é, um ajeito, eu disse, não, porque a reforma dos servidores estaduais e municipais depende do governo do estado e depende também do governo municipal. Meu Deus do céu, mas o que é isso? O que é isso? Daqui a pouco a reforma não vai pegar os padres, por exemplo? Daqui a pouco não vai pegar os pastores? Daqui a pouco, onde é que nós vamos parar?
e com exceção. Se é necessária essa reforma, lamentavelmente, que vai tirar dinheiro do bolso daquele que está por aposentar, né? Porque se falar, não, porque a Previdência vai, de repente, digamos assim, falir daqui a 7 anos ou daqui a 10 anos, falácias, porque na verdade não se tem a prova devida e nem se tem como provar. Essa é que é a verdade. Isso só mostra a falta de interesse e a falta de determinação dos políticos. Os políticos de Brasília. Não é à toa que eu chamo Brasília de Ilha da Fantasia, porque é uma ilha da fantasia. Está circulando pela internet algo que de repente seria uma proposição do Tiririca, não sei se é, sinceramente não chequei a fonte, mas que mostra os ganhos de um deputado. E a julgar por essa nota que está circulando, a partir de 20 e tantos mil, parece que é o salário que eles têm, sinceramente não sei, porque eu não fui político, não gosto muito de tocar em assunto de salário, mas a julgar pelo que está circulando, no final, com todos os benefícios, chega a quase 100 mil reais. Quer dizer, aí é aquela velha história, por que não faz a reforma em cima do político? Essa é a pergunta que a gente tem de fazer, não é? Agora, de repente, já tiraram os militares, né? Lembra disso? Vai ter uma reforma e tal, mas os militares não, ficam para uma outra oportunidade. Com todo respeito aos militares, eu tenho realmente respeito, porque é uma carreira muito bonita, é uma carreira que exige muito trabalho, que exige também muito sacrifício. Muitos dos militares, notadamente oficiais, se deslocam pelo Brasil inteiro, não é? E a gente sabe disso, tem que ser bem remunerado. Mas nessa hora, todo mundo é brasileiro, compadre. Nessa hora, se vai ter que ter sacrifício para cima de mim, para cima de fulano, para cima de Beltrano, tem que ser para cima de todo mundo. Agora aí, tiraram de cara os militares, muito provavelmente porque, lamentavelmente, tem medo de quem tem arma na mão. Não é possível, né? Aí agora tiram os funcionários estaduais e municipais, né? Então, como é que fica? Fica por conta de cada governador. Quer dizer, aí vira bagunça, porque cada governador... Peraí, mas o governador vai legislar numa coisa que é federal? Porque a Previdência é federal. O prefeito, isso só mostra que os políticos de baixo, porque é aquela história, o prefeito que apoia o candidato à presidência, não é o caso do Temer, porque não foi eleito vice-presidente e tal, mas o cara que apoia, ele é importante, porque naquela comuna, ou seja, naquela cidade, ele tem a maioria dos votos. Entendo a maioria dos votos, minha gente, ele pode ajudar profundamente. Aí não vamos mexer com esse cara, pelo amor de Deus. Aí começa a derrocada, percebe? Um governo, qualquer que seja ele, até o federal, não pode se comportar dessa forma. Se tem convicção de que a reforma se faz necessária, então há que se fazer. Agora, claro, há que se ouvir o quê? Os deputados federais e depois, evidentemente, o Senado. Agora, abrindo exceções para prefeitos, para governadores e também, como abriram, para militares, já começa a ser uma rota reforma, ou, se preferir, uma reforma rasgada, uma reforma rota. O que é preciso é que a gente perceba que essa história da Previdência, ela só acontece porque houve realmente falta de interesse por causa dos políticos, por parte dos políticos. Todos eles são eleitos há muitos e muitos anos, falando para a gente tudo aquilo que a gente quer ouvir. A gente vai colocar saúde, vai resolver os problemas, e não resolvem absolutamente nada. Pelo contrário, quando no poder fazem obras e obras. É igual agora uma propaganda que está saindo aí do governo, dizendo que resolveu parte das águas que não iam para o Nordeste brasileiro. E é verdade, mas teria que dizer isso, resolveu parte, e na verdade não resolveu o todo, porque nós sabemos que uma outra parte grande lá perto do Rio São Francisco está parada. Então não adianta ficar com meia bomba ou meia propaganda, o importante é tentar resolver. Absurdo também, agora ainda há pouco eu estava vendo, para poder informar para você, estava vendo os diversos noticiários, e me parece até que o Genilson Araújo, a quem eu mando um grande abraço, flagrou um lugar, não sei se foi em Acari, porque não deu para perceber, onde tem um rio e que tem gente, tem mais de 10 carcaças de carro jogadas no rio.
Quer dizer, é absurdo. Por que isso acontece? Acontece porque, é evidente, roubam os carros, né? E tiram aquilo que precisa e jogam a carcaça onde? Na margem do rio. Mas quem viu sabe do que eu estou falando. Aí eu ouvindo aquele negócio, pensei assim, mas meu Deus do céu, cadê o poder público? Porque se é bandido, bandido faz isso mesmo. Agora o poder público não é bandido, ou pelo menos não deveria ser. Então o poder público deveria ir lá e retirar as carcaças, prensar as carcaças, tirar o ferro velho, vender, refazer, fazer qualquer coisa. E não fazem nada, como é que pode? E essa imagem vai para o mundo inteiro. Essa imagem mostra a fragilidade e a falta de percepção dos governos brasileiros. E muitas das vezes até de alguns funcionários da Polícia Federal. Por que eu estou dizendo isso? Vou falar um negócio da carne. O negócio da carne é um negócio complicado. Como é que alguém faz... Tá bom, havia fraude, há fraudes, há mistura de vitamina C, que é o ascórbico, né, em determinadas carnes, há propina, tudo isso. Aí você vai fazer digamos assim, uma ação policial e você bota o nome, que a preocupação primeira me parece ser botar o nome. Então botaram lá carne fraca. Quando você bota carne fraca e faz um alarde tremendo em termos de país, você faz um alarde tremendo para o mundo inteiro. E quando você faz esse alarde para o mundo inteiro, você coloca em prejuízo quem já está em crise. É o caso do Brasil. Como é que você vai botar? O nome já é um absurdo, carne fraca. Porque a carne não é fraca, a carne está sendo adulterada, é outra coisa. Então, você, meu Deus do céu, pensa, você vai botar pelo menos carne irregular no país. E vai dizer de forma clara que é uma coisa pontual. O que é uma coisa pontual? Acontece em alguns frigoríficos que vamos então tomar providências e vamos corrigir. São 20 ou 21 os frigoríficos que estão com problema. 5 mil frigoríficos no Brasil, desses 5 mil, apenas 21 estão com problema. E aí se divulga indiscriminadamente. Aí já há contestação por parte até de pessoas mais velhas na chamada Polícia Federal, igual um diretor aí de uma associação de policiais que disse, olha, na verdade houve uma falha de comunicação. Falha de comunicação minimizar, na verdade, a inteligência de todo brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Olha, eu sei que tem muita gente que é vegetariano, eu sei que tem muita gente que não come carne, eu sei que tem muita gente que é vegano, mas a maioria da população brasileira, lamentavelmente ou não, é carnívora. Então acontece o seguinte, você não pode acabar com o mercado de uma hora para outra num país que já está tão depauperado. Não é? Num país que já teve desgovernos acima de desgovernos, que já teve corrupções da ordem desta que foi do Sérgio Cabral, que está sendo acusado, que está chegando aí agora 200 e tantos milhões que foram recuperados de conta do exterior do seu Sérgio Cabral, para fazer o pagamento do 13º dos estaduais, dos funcionários estaduais que não teriam recebido até hoje. E é aquela história. Quer dizer, meu Deus do céu, então por que o país não evolui? Temos que crescer. Eu vi a comentarista agora dizer, temos que crescer. Temos que crescer, mas temos que ter honestidade. Temos que botar o dedo na ferida. A gente tem que dizer, olha, agora Brasília tem que descontar também o mesmo que qualquer um vai descontar para a reforma da Previdência. É absurdo você ter um salário mínimo que não é 800 e poucos reais, enquanto um deputado pode perfazer, sabe-se Deus quanto, né? Porque uma coisa é 26 mil que pode ser de salário, se não estou enganado, mas a outra coisa são os benefícios, auxílio, isso, auxílio aquilo outro. Eu estava vendo na Suécia, que é um dos países de maior evolução mundial, na Suécia, meu irmão, o deputado não tem auxílio nenhum, não. Ele anda, não tem nem carro oficial. E aqui é isso, o cara entra aí, fica de terno e gravata, essa coisa toda, e a gente começa a perceber esta realidade triste que lamentavelmente o país vive. E por outro lado, para fechar esse comentário, que eu tenho outras coisas a fazer aqui no dia de hoje, eu queria dizer para vocês da vergonha que é a ausência da contratação, a ausência de concursos para as polícias civis de todos os estados do Brasil. No momento em que o crime ele aumenta muito a sua participação, notadamente nas grandes cidades, para o pavor do cidadão de bem,
neste momento há uma falha muito grande da recontratação, da contratação, da reposição de policiais civis. É um absurdo isso, porque parece que, não tem dinheiro, mas a mim me parece que o raciocínio é o seguinte: puxa vida, a economia do país está mal, né? Então, se eu for contratar policiais, eu vou ter que diminuir os salários dos políticos de Brasília, eu vou ter que diminuir os salários dos deputados federais e estaduais. Não, os que estão bem. Então, o que acontece? Quando o cara Por quê? Porque a Polícia Civil é aquela que apura o crime. Ela, apurando o crime, ela joga a informação para a polícia militar. E a polícia militar vai, então, prende o cidadão. Então é aquela história. Você sabe qual é o índice de resolução de crimes no Brasil, por parte da Polícia Civil, que tem policiais competentes? É de apenas 8, qualquer coisa. 8%. Ou seja, 92% dos crimes ficam sem solução. Então, é tudo isso que a gente tem que modificar. É tudo isso que a gente tem que mudar. Porque é aquela história, quando eu falo o negócio da carne, não é que não tenha havido adulteração. O que a mim me parece de forma bastante clara é que não houve a mistura de papelão com a carne. A mim me parece muito lógico que tenha o cidadão lá falado, colocar em papelão, evidentemente, porque não poderia, por algum motivo, talvez lucro, não sei, colocar no plástico. Porque, evidentemente, se você mastigasse papelão, pelo amor de Deus, não há como você não sentir. Não é? E isso todo mundo está corroborando, quer dizer, mas aí se divulga, pá, né? Aí vai para a mídia internacional. Japão cancela, Chile cancela, União Europeia cancela, um ou outro país vai e volta. Está surgindo um rebuliço desesperado por uma ação pontual, por uma ação que obviamente deveria acontecer, e parabéns que aconteceu, que prendeu 11 corruptos. Muito bem, está tudo certo, está legal, não tem problema. Agora é aquela história, você tem que pensar em termos de país, você tem que se orientar. Não, peraí, eu não vou botar carne fraca, porque lá fora, carne fraca significa que a carne é muito ruim. E olha que a gente sabe que a carne da Argentina já é considerada há muito tempo, em termos de qualidade, pelo menos pelos estrangeiros, como melhor carne. Então, se você tem um concorrente aqui na esquina que vai se beneficiar, você tem que procurar dar, companheiro, procura dar um nome. Ou você dá um nome esquisito que não tem nada a ver, ou então você bota lá carne irregular, né? E divulga o quê? Divulga não a maior operação organizada pela Polícia Federal. Isso não procede, segundo policiais mais cascudos. Não, nem isso foi. Agora, divulga uma operação policial, está ajudando a fiscalizar, a depurar, a aumentar os níveis de fiscalização por parte de quem de direito, por parte da fiscalização sanitária do país. Aí tudo bem, aí não teria a dimensão que teve, o prejuízo que está dando à nação de um modo geral. Então é aquela velha história, porque se não entram recursos lá de fora, meu Deus do céu, nós que somos os maiores exportadores de carne do mundo, evidentemente que esse recurso vai fazer falta aqui dentro. E vai fazer falta principalmente para os menos favorecidos pela sorte. Então essa é a coisa que tem que se pensar. Não se pode sair por aí, e aí a crítica vai para todos nós da imprensa de um modo geral também. A gente tem que ter o cuidado de divulgar para não remendar depois. Porque o que houve. A gente sabe que há. A gente sabe que infelizmente há muita corrupção e obviamente o setor da agricultura não escaparia disso. Mas é evidente que isso não representa a maioria, isso representa uma minoria que obviamente terá que pagar pelos seus pecados. Então, basicamente, esse é o comentário que eu tenho a fazer hoje, levando em consideração que a gente tem que procurar sempre, temos que procurar sempre contribuir com os nossos queridos amigos internautas. Eu quero mandar uns alôs para os nossos queridos amigos que já estão conversando com a gente. O Agamenon Fernandes Filho, né? O Agamenon está dizendo: o pior de tudo foi queimar o país por conta de uma situação dessas. E sabe o que vai acontecer? Esses fiscais continuarão provavelmente. Pois é um negócio complicado, mas é o que você falou. Quer dizer, meu Deus do céu, você que estuda, o cara se forma, o cara se torna, faz um concurso, vai ser um delegado da Polícia Federal e tal, tem que pensar direito.
Não estou dizendo não é, claro que é uma pessoa honesta, claro que é uma pessoa que tem autoridade, presumo eu, mas é aquela história, você não pode dar um tiro no pé. E na verdade o que aconteceu, né, nessa situação aí foi o chamado tiro no pé. Porque vamos ver a situação do país, meu Deus do céu. Né? Você vê mendigo para tudo quanto é lado da cidade grande, você vê criminalidade à solta porque não tem polícia suficiente, né? Você vê servidor sem receber pagamento e de repente, quer dizer, um setor que quer que você goste ou não, você pode ser vegetariano e dizer, não como carne, mas meu Deus do céu, você não pode dar uma queda no país no momento que está acontecendo isso. Quer dizer, não justifica. E se você tivesse algo para substituir, então você vai substituir. Mas não tem um mercado para substituir. E daí você faz um rebuliço dessa ordem para agora entrar o governo e tentar negociar. E hoje ainda foi recebido o embaixador do Chile pelo comandante lá do Brasil, no setor de relações exteriores, ministro das relações exteriores, que disse, olha, não é bem assim, que senão a gente vai retalhar. Olha o tamanho da confusão, gente. Meu Deus do céu, que se puna aqueles que têm problemas. Mas vamos falar dos nossos amigos, a Márcia Castro, a Márcia Borges, como sempre, o Rui Santos. Alô, Rui Santos, um abraço para você. O Igor Nascimento, né? A Márcia também, Severino, Márcia Severino, obrigado, querida, pela sua digamos assim, audiência, mas não deixa de ser também pelo fato de você ver o programa do dia de hoje, né? Isso é que é muito importante. O Carlos Augusto, que eu sempre que posso mando um alô, né? A Lucinha Mota, Filomena Martins, o Wilson Borges, o José Alberto, também quero mandar um abraço para o Paulo Henrique Nascimento, para a Fafá Mondaene, lá no Porto, em Portugal, vendo a gente. O Fafá, um abraço para você. Eu quero mandar um abraço também para meu querido amigo professor Jorge Trigo, lá em Lisboa. Lisboa é uma canção de amor, inspiração. Ê, Lisboa, né? Abraço para ti também, muito obrigado. Para o Mauro Sérgio, quase meu xará, né? É meio xará, não é isso? Então, a Sônia Mortágua, né? Alô, Fábio Iati Primo. Alô, Luiz Martinez. Alô, Carlos Pereira, Fábio Bitou, Eliane Santos. E, pois é, minha gente, olha, o tempo voou, né? Essa abertura hoje foi quente, né? Mas tem que ser assim. E nós vamos chegar agora, então, naturalmente, esse é o momento, a gente vai chegar para a palavra amiga. E a palavra amiga implica numa seguinte maneira: toda vez que eu venho fazer esse programa, eu faço num escritóriozinho que eu tenho aqui em casa. Toda vez que eu venho fazer, a Lili, que é a minha cadelinha, que você já conhece, ela vem e senta no banco de frente. Então, nesta hora, a Samira tem que sentar aqui para poder ler do livro Vida e Sucesso, de minha autoria, como eu já prometi, é o que eu estou fazendo, alguns pedidos de opiniões de ouvintes. Eu digo que não é conselho, é pedido de opinião. E a opinião é uma coisa que você, se aceitar, você usa. Se você não aceitar, você descarta, mas sabe que aquilo você não deveria fazer. Esse é o sucesso do quadro A Palavra Amiga. Esse Palavra Amiga existe há mais de 30 anos no rádio do Rio de Janeiro. E é, sem dúvida alguma, um dos picos de audiência de todo o programa que eu faço. Então, isto colocado, isto posto, muito bom dia, Samira Valente. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Muito bem, Samira, me diga lá, qual é a palavra amiga de hoje? Fernando, o que são essas notícias terríveis de crimes na TV? Não consigo me concentrar no trabalho e acho que estou ficando cada vez mais deprimida. Amigo, me dê uma só razão para ser otimista. Eu acho que o otimismo a gente tem que buscar dentro do nosso coração, porque a gente não vê na televisão. E por que não vê na televisão? Porque me parece que o Brasil nunca teve algo terrível como uma guerra, por exemplo. Não é? Você vê, a gente vai na Europa, você chega na Europa, não é comum você ver tantas notícias de crimes. Não é que não ocorram crimes na Europa, é claro que ocorre muito menos. Mas por quê? Porque países como a Inglaterra, a França, a própria Alemanha já passaram por guerras terríveis, já perderam milhares de jovens, inclusive os Estados Unidos. Então sabem o que é realmente a dificuldade de uma guerra, a dificuldade de perdas enormes de pessoas.
O Brasil, ele na verdade teve lá muito para trás uma guerra com o Paraguai, que foi na verdade uma invasão do território do Paraguai, e não foi ainda, graças a Deus, e espero que nunca aconteça por aqui, uma guerra de país contra país. Então o que acontece? No meu entendimento, a nossa imprensa, lamentavelmente, não é toda ela, mas grande parte dela, busca única e exclusivamente a audiência. Não é? E descobriu que se falar um caso terrível, de repente as pessoas querem sair, mas querem saber até quem foi, querem ficar até o final para poder saber. E, lamentavelmente, começam a despejar todos os problemas. Claro que a imprensa, quando faz isso, se não exagera, ela tem uma importância. Por que ela tem uma importância? Porque aí ela está informando. Por exemplo, tiroteio na linha vermelha, que, lamentavelmente, por vezes acontece. Então, você vendo, ouvindo alguma coisa dessas, evidente que você não vai passar pela linha vermelha. Não é? Tiroteio no Acari, é a mesma coisa. Tiroteio em Madureira, na Tijuca ou na Copacabana, onde for, é a mesma coisa. Então essa utilidade existe. Agora, ficar repetindo, e há programas que repetem, né? Eu diria um termo ad nauseam, que em latim quer dizer até a gente ficar com enjoo de estômago, né? Os caras repetem a mesma cena. Outro dia eu vi, num telejornal desses da vida, um grupo que matava o cidadão, e aí essa cena acontecia não sei quantas vezes de volta enquanto o locutor falava. Isso tudo é sinal de imaturidade do país e imaturidade da imprensa. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Porque tem tanta coisa. Tá certo que você vai divulgar, arranja uma página de crime lá no meio do jornal. Se houver algo terrível, naturalmente você vai botar na capa. Mas tem tanta coisa boa, tanta gente boa, não é, que a gente tem mesmo que admirar, porque afinal de contas essas pessoas merecem toda a nossa admiração. E infelizmente isso aí acontece, quer dizer, vai fazer o quê? Né? Você, no final das contas, eu queria dizer para você que a gente tem que mudar isso, né? A gente tem que mostrar. Eu fui recentemente a uma formatura de um garoto que, na verdade, é irmão da minha nora, o Fabrício. Que beleza de formatura, foi até na Casa de Espanha. A emoção, os filhos, sabe Deus, os pais, né? Sabe Deus o sacrifício que um pai faz para que o filho, para que a filha possa se formar. Gente, isso é matéria para se colocar num programa. É algo, não é só isso, não é só aquela específica formatura, são as formaturas, são os sacrifícios, são as lutas. O meu sonho é o dia que a imprensa, de um modo geral, ajudar a construir melhor esse país e não a derrotar esse país. Quem se comporta dessa forma está estimulando o crime. Se há o divulgamento e exagero pelo crime, efetivamente essas pessoas estão entusiasmando aqueles que não têm escola por culpa dos maus políticos. Então, basicamente, é isso que, sinceramente, eu acho. Mas olha, gente, eu vou ter um entrevistado aqui, olha, maravilhoso. Vou te contar, você vai ficar... E eu faço até questão, se for possível, de tocar uma música dele, porque, na verdade, primeiro é aquela história. Olha só, esse é o Beto Aquino. Aí começou, pega pra capar, foi bicho correndo pra tudo que é lado. Se me dedurar, eu deduro você. Quem rouba ladrão tem que ser perdoado. Cadê o queijinho que tava aqui? Depois ele deu um pedaço pro gato. Aí o cachorro latiu e falou: pior que o dono do queijo era eu. Cadê o queijinho que tava aqui? Depois ele deu um pedaço pro gato. Aí o cachorro latiu e falou: pior que o dono do queijo era eu. E o papagaio que fala demais ficou em silêncio, não quis dizer nada. Quando abriu o bico falou: seu doutor, só falou se for delação premiada. Aí começou pega pra capar, foi bicho correndo pra tudo que é lado. Se me dedurar eu deduro você. Quem rouba ladrão tem que ser perdoado.
Cadê o queijinho que tava aqui? Depois ele deu um pedaço pro gato. Aí o cachorro... Pois é, isso foi apenas uma chamada. A gente vai ter agora o momento da prece de Cáritas e depois então teremos a entrevista com o nosso querido Beto Aquino. Muito bem, chegamos àquele momento que você sabe que é precioso, que muita gente me pede e evidentemente é uma homenagem muito bonita a todos os ouvintes. Muito bem, então tivemos aquele momento da prece e agora, minha gente querida, nós vamos para a entrevista. A nossa entrevista, que você sabe, aqui nós estamos naquela chegada à nossa sala de visitas. Eis que aqui está o nosso Beto Aquino. Bom dia, pessoal, Beto, bom? Prazer bom dia estar aqui. Vai ser ótimo que coisa essa manhã boa. Maravilhosa aí. Pois é, Beto Aquino, você está sendo uma grata revelação da música popular brasileira. Isso, obrigado. Né? E um grande sambista, uma pessoa que foi... quem te descobriu foi o Carlos Cola? Carlos Cola. Como é que foi isso? Conta essa história pra gente. Então, rapaz, eu estava na casa da filha da Celeste Maria, né, que você conhece muito bem. Nossa querida Celeste, Isso, aqui a gente aproveita para mandar um grande abraço. Um beijo grande para minha madrinha também. E tinha uma festa lá na casa da Lorena, e uma banda tocando ao vivo. E eu subi para cantar Verdade Chinesa, que é uma música que o Cola fez para Emílio Santiago, né? Sei. Eu não conheci o Cola, ele estava na festa, quando eu desci do palco e tal. Vem cá, você cantou? Eu falei, não, rapaz, eu sou dentista. Não, mas você canta, não canta, não canta, canta, não canta. Então vamos fazer o seguinte, vamos gravar uma música. E a Celeste então fez esse elo entre eu e o Cola.
E eu ia gravar a Verdade Chinesa para fazer um CD simples, para dar para os clientes e tal, no final do ano e tal, de presente de Natal. Mas chegando na casa dele, cara, a gente começou a conversar, ele tocando violão, tocando piano e tal, fomos cantando. E ele achou que então não podia ser isso não, tinha que ser umas músicas novas, que Verdade Chinesa o Emílio já gravou maravilhosamente bem. Eu sei que eu saí de lá às 10, 11 horas da noite com 11 músicas prontas, escolhidas, novas, inéditas para fazer um CD. De lá ele já ligou pro Fegali, que cedeu o estúdio pra gente, já ligou pro Leandro Barros, que fez os arranjos, e aí a gente começou essa história aí muito boa na minha vida. Isso tem uns 4 anos. Tem talvez 4 acho anos. que 5 anos. 4 anos. E de lá para cá, o que mudou na tua vida? Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer esse CD com ele, gravamos, e o meu irmão era muito amigo do Bruno, que era marido da Elza Soares. Eles moravam no mesmo prédio e tal. Eu falei, com o CD quase pronto, dei pra ele, vem cá, leva lá pro Bruno, que eu também não conhecia nem Bruno nem Elza. Deixa a Elza escutar isso aqui pra ver se tá bom, se tá legal, se tem que mexer em alguma coisa. E ele deu pro Bruno, o Bruno deu pra Elza. Elza recebeu esse CD numa sexta, no sábado, cara, ela fez uma festa na casa dela, mas tinha garçom, tinha João de Aquino, tinha o pessoal da música, que ela queria me conhecer, que achou um espetáculo. Eu falei, caramba. Quando ela abriu a porta, ela olhou pra mim, ué, mas é você? Eu falei, pô, é o que tem pro jantar, sou eu. Eu achei que era um negão enorme, e vem você, não, baixinho, branquinho. Aí a gente ficamos amigos assim, pra sempre, né? E foi muito divertido, foi uma noite ótima. E quando a gente está fechando o CD, o Cola me liga, Beto, fiz mais uma música para você, que é Doutor, que acabou sendo o nome do CD. Eu já estava íntimo da Elza, né? Tinha cara de pau de mostrar para ela, Elza, não quer gravar isso comigo não? Agora, vamos gravar. E acabou que ela entrou no CD, acabou que a Biscoito Fino escutou o CD, e acabou que eu assinei o contrato com a Biscoito Fino, e estamos aí. Fiz muitos shows com a Elza. E por conta disso você fez muitos shows. Muitos. Agora 2 bastante emblemáticos, né? Pelo que a gente sabe. O do Beco das Garrafas, né? Que lotou lá em Copacabana, o Beco das Garrafas. Exatamente, é. E também o da Casa Julieta de Serpa. Isso, fizemos um show também muito grande no Rival. O Rival tinha naquele dia 540 pessoas, 40 em pé. Beleza. Gente voltando da porta, aí foi eu, Elza Soares e Carlos Cola. Fizemos um show lindo lá, foi maravilhoso. E Julieta de Serpa lotou realmente, ficou muita gente de fora, não conseguiram comprar. E eu estou voltando agora, dia 7 de abril, para lá. E a gente vai já falar mais disso. Aí. Mas a pergunta da Samira Valente. Samira, qual é a pergunta que você tem que fazer para o nosso Beto aqui? Beto, são 2 paixões, né? Você é dentista, você é na música. E quando é que você sentiu essa paixão pela música? É coisa desde pequenininho? O dentista, por exemplo, eu acredito que tenha sido uma vocação mais antiga, não sei. E a paixão pela música, a música, você vem se dedicando mais à música do que ao consultório, não? Não, ainda não. O que acontece? Eu venho de uma família de dentistas desde o meu avô. Né? Meu avô, meu pai... Eu tenho primos, tenho tios, dentistas, enfim. Eu tenho uma família tradicionalmente de dentistas. E assim foi minha vida. Naturalmente eu fui levado a isso, eu passei a gostar e me formei como odontólogo. Assim, a música na minha casa sempre existiu. Minha casa foi uma casa de sempre muita festa e basicamente sempre samba. Meu pai sempre gostou muito disso. Mas daí a pensar que um dia eu pudesse gravar um CD e... Viver de samba ainda não. Fazer show com a Elza, não. Viver de samba ainda não. Porque eu passei uns 2, 3 anos fazendo muito show com a Elza. Depois deu uma parada. Eu comecei a viajar muito e tal, levar minha mãe para passear, para viajar. E aí eu fui parando um pouco de fazer Elza toda hora. Não, tem que voltar. E foi agora que eu voltei com o show do Beco. E que já passou pro show do Julieta e mais um do Julieta. E agora nós estamos também planejando um show, eu, a Elza Soares, o Rick Valen e o Carlos Cola, que também vai ser, não sei se Imperator, não sei se Voador. Né? Isso, então aí eu voltei a história, ontem mesmo eu estava conversando com a Elza, falei, tinha que voltar, tem que voltar, e aí vamos retomar essa história na minha vida aí. Porque a verdade é que o trabalho seu é muito bom. É muito bom, sem dúvida. E eu estava ontem vendo uma série de músicas que estão no YouTube, né? No youtube.com, basta a pessoa digitar Beto Aquino, né? Isso. Que aí vê grande parte do seu trabalho, né?
E isso, então, é surpreendente, né? Porque já ocorreu quando você é profissional já realizado, né? Como dentista. Exatamente, né? E você efetivamente não esperava isso, né? Não, de jeito nenhum. Aliás, ninguém esperava, né? Na minha família foi uma surpresa, assim, muito grande. Isso deu quase separação, né? Porque o negócio é complicado. É mesmo? Por quê? Por causa de ciúme, não? Não, é complicado, né? Sair de noite, saia, vida noturna e tal, show. É um negócio difícil da família conseguir, dentro de casa, absorver isso. Entender. Então, o que acontece? Era difícil de se prever, até pelo meu perfil desde sempre, desde cedo. Sei. Eu estudei no Santo Inácio, que é um colégio de padres, muito rígido e tal. E eu era um cara muito... Eu não era tão expansivo, mas não pelo colégio em si, pela dificuldade, era pela minha própria dificuldade. Eu tenho dislexia, e a dislexia te deixa... faz precisar estudar mais, se focar mais, se concentrar mais no que você está estudando, no que você está fazendo. O que é, de fato, a dislexia? Muita gente não sabe. Pois é, isso é uma coisa muito interessante, é um negócio que se fala, até se fala de vez em quando. É uma dificuldade, e cada dislexo tem dificuldade em uma coisa específica. A sua? Né? A minha é mentalizar. Mentalizar. Então eu tenho que estudar muito mais que os outros, eu tinha que estudar muito mais que os outros, para poder ficar naquele colégio, que era um colégio muito puxado. Então eu não podia ter tanto tempo disponível. Eu tinha que ter professor particular de todas as matérias, eu precisava disso para poder conseguir chegar ao que eu estava querendo. Então isso me fez, naquela época, durante a minha adolescência e tal, ser um cara mais dedicado a isso. Então eu não podia ir a muita festa, porque eu tinha que estar focado nisso aí. E quando apareceu esse show do Rival, que foi o primeiro que eu fiz com a Elza, os meus colegas de colégio ficaram espantadíssimos. Porque como é que podia aquele cara que era tão sério, tão isso, né? De repente está tocando samba com a Elza. E dançando. E dançando. E dançando. Isso foi uma surpresa muito grande para todo mundo que a gente conhecia. Mas foi uma surpresa ótima que todo mundo passou a adorar. Pois muito bom. Agora, você teve dificuldade de dançar ou já dançava antes? Não, olha só, dançar, sambar, né? Pois é. Eu hoje nem sei dançar tão bem não, mas eu, na época de faculdade, eu dançava muito bem. Eu ia muito à estudantina e à elite, por incrível que pareça, eu dançava bem mesmo. Depois eu parei também de dançar, hoje eu estou tentando voltar a dançar melhor de novo. Mas eu sempre gostei de dançar. Pois é, Samira tem uma pergunta. Ô Beto, quais são os seus grandes ídolos na música? Cara, eu aprendi muito a ouvir Roberto Ribeiro, João Nogueira, Clara Nunes, Bete Carvalho, nossa, Cartola, na minha casa Paulinho da Viola, Elza Soares, né, essa galera, Martinho da Vila, que tocava na minha casa assim, direto, AGP. Então é uma gente que eu tinha muito contato auditivo, porque eu escutava muito, não conhecia e nunca pensei que fosse estar tão perto deles, né? Para mim foi uma surpresa assim maravilhosa. A grande surpresa deveu-se inicialmente talvez a Celeste Maria, né? Sim, na Celeste, casa dela, a Celeste nossa startou amiga tudo isso. querida, que brevemente vai estar aqui também. Aliás, nós estamos agradecendo porque nos diversos posts, né? Na verdade, não só no programa, mas nos diversos posts nossos no último mês, a gente atingiu a 79 mil views. Então é algo impressionante, né? Nossa. Levando em consideração que é um programa de web, é um programa feito pelo Facebook, que tem apenas 2 semanas, mas não é só o programa, diga-se de passagem. Eu estou dizendo, até agradecendo ao site Feras do Rádio, que colocou vários posts meus a respeito até da greve, né? Que está acontecendo ainda na Tupi e tal, sim, e que na verdade chegou a uma totalidade enorme de views. Mas é aquela história. E o que você pretende, Beto Aquino, daqui para frente na sua carreira? Você vai continuar sendo o artista doutor? Vai ser mais artista do que doutor? Ou vai ser mais doutor do que artista? Isso o tempo dirá, né? A minha vontade agora, que a gente retomou, porque é muito engraçado. Que agora você tem até uma filha que se formou dentista, pois pode cuidar do consultório. Que já está trabalhando lá comigo, já está comigo, porque a minha mulher também é dentista, a Isadora. A Isadora, isso. Qual é a outra filha? A outra é a Catarina, está fazendo administração, e a Rosana, que também é dentista. A Rosana, que também é dentista. No consultório hoje trabalhamos então você pode perfeitamente voar como artista. Eu quero deixar na mão dela, ela tem duas para cuidar. Ainda tem meu irmão que também trabalha no consultório. Sei. Somos nós 3.
Então, assim, eu quero continuar agora que a gente... Teu irmão a gente também é retomou. dentista? Também é. Aliás, também é. porque teu pai também. Meu pai e meu avô também já eram dentistas. Olha só, quer Já dizer, era uma dentista. família de dentistas. De dentistas, exatamente. Aliás, ontem nós tivemos aqui no programa a doutora Rene Sim, Kessler, que também querida é dentista. confrade. Nossa Claro, confrade lá da Isso, Confraria dos Amigos do Rádio. exatamente. Você também, um importante confrade. Que foi outra surpresa maravilhosa na minha vida, né? Aquela confraria é tudo de bom. Então, assim, já que a gente retomou, tô com uma banda bem legal, que o Nelsinho montou pra gente, junto com o Carlos Cola, e eu acho que agora é a hora de tentar esse caminho. Pé na estrada. Pé na estrada, se Deus quiser. Pé na estrada, Exatamente. divulgação. E como é que você faz o seu show? Você faz assim de uma forma espontânea ou você tem quem dirija, quem te ajude? Tem, a Tininha Araújo é quem dirige o show, né? Sei. Então o show, que eu acho que o show tem que ter uma história, né? Ele tem que ter um começo, um meio e um fim, para poder fazer uma ligação entre as músicas que você está cantando. E eu, o Nelsinho e a Tininha que sentamos sempre para desenhar esse show, para ter momentos interessantes, para a gente poder entender o que a gente está querendo passar mesmo com músicas diferentes. Pois é, eu vou tocar mais uma música sua, a gente vai voltar para uma despedida. Você sabe que aqui a coisa acontece assim, de uma forma absolutamente espontânea, né? Então eu gostaria mesmo de passar para você essa coisa da espontaneidade, né? E essa coisa da espontaneidade, ela traz para a gente também a possibilidade de você conhecer um pouco mais os nossos amigos que nos visitam, né? Então, é isso que eu queria lembrar, que você pode ver e ouvir o nosso programa através do Facebook. Você pode também ver e ouvir o nosso programa através do YouTube, né? youtube.com. Saudade apertar, me liga que eu vou te buscar. Me fala pra desabafar, me conta que eu vou te escutar. Se a saudade bater, seu coração responder, que é cedo demais pra esquecer. Me fala que eu vou te entender. É complicado quando a gente perde um grande amor, leva no peito uma lembrança, seja onde. Certos momentos vêm e vão em nosso pensamento, derramando sentimento, provocando a solidão. E a gente sente que foi de verdade. O orgulho foi mais forte que a felicidade. E a história desse amor ficou pela metade, dividindo o coração. Se a saudade apertar, não deixa a vontade passar, não deixa a emoção esfriar. Me chama que eu vou te encontrar. Se a saudade bater, você não precisa esconder. Pergunta que eu vou responder, que eu vivo esperando você. Se a saudade apertar, me liga que eu vou te buscar. Me fala pra desabafar, me conta que eu vou te escutar. Se a saudade bater, seu coração responder, é cedo demais pra esquecer. Me fala que eu vou te entender. É complicado quando a gente perde um grande amor, leva no peito uma lembrança, seja onde for. Certos momentos vêm e vão em nosso pensamento, derramando sentimento, provocando a solidão. E a gente sente que foi de verdade. O orgulho foi mais forte que a felicidade. E a história desse amor ficou pela metade, dividindo o coração. Se a saudade apertar, não deixa a vontade passar, não deixa a emoção esfriar. Me chama que eu vou te encontrar. Se a saudade
Pois é, vejam vocês, que coisa bonita essa música do nosso querido Beto Aquino. Alô, Beto! Esse show aconteceu onde, Beto? Isso aí foi na Festa da Música. Na lá Festa em Canela. da Música em Canela. Em Canela, exatamente. Lá no Rio Grande do Sul, No Rio Grande do Sul, pois é, então existe lá todo pertinho ano a de Festa da Gramado. Música, onde os cantores se reúnem e tal, Sei. para trocar ideia, trocar trabalho. E existe um show onde a gente se apresenta lá. Olha, eu Pessoal da estive cidade. já em Canelas, não sei se foi no mesmo lugar. Não sei se é onde ocorre aquele show de gaúchos também. É uma churrascaria, é isso? Não, É um não. teatro. É um teatro. teatro. É um teatro. Maravilha, maravilha. Foi muito bom, foi um prazer. Lá a gente conhece gente da melhor qualidade. Sei, isso mesmo. Muito bem. E é aquela história, o show lá da Casa Julieta de Serpa Isso, no vai Flamengo. acontecer no próximo dia 7 de abril. Mostra pra gente aí o cartaz do show. Acho que aqui vai dar uma boa iluminação. Vamos ver. Ah lá. Foi? Beto Aquino, Isso. Casa Julieta Serpa, Praia do Flamengo. Isso, número 340. Uma Número casa 340, linda. uma casa linda, Vale a chique pena, pra muito, dedéu, muito né? linda. Chique Vale pra a pena dedéu. conhecer porque a casa é maravilhosa. O show vai acontecer, é a casa do meu amigo Carlos Alberto Serpa, Alberto quem aproveita para Serpa, mandar um grande exatamente, abraço, que há exatamente. muitos anos atrás, o Carlos Alberto Serpa foi debatedor do meu programa, Ah, é? na época na Rádio Olha Tamoio, isso. muitos anos. Depois, para a rádio, quando eu estive na Rádio Tupi da primeira Sei. vez, também o Serpa foi. Olha. Depois, por razões que eu fui para Angra dos Reis, dirigi uma rádio lá e Sei, tal, sei. a gente perdeu um pouco de contato. Aham. Mas eu e Samira tivemos várias vezes até na casa do próprio Carlos Alberto Serpa, Olha isso. com a Beth, né? Aham. E parabenizar ele, porque ali era a casa Nossa, da dona coisa Julieta linda. de Serpa, Isso. que quando viva eu tive a oportunidade de conhecer. Não é? Chegou a conhecer a mãe cheguei a conhecer. E ele, em homenagem, né, muito Isso, justa, botou à isso. sua mãe, colocou uma casa do maior bom E gosto. fez né? aquilo, com os mesmos. Impressionante. A casa é belíssima, o serviço é ótimo. Aham. O show, a casa de show é muito E bonitinha. esse show que você vai apresentar lá no próximo dia 7 de abril. Isso, 7 né? de abril. Não é dia 1º de abril. Não. Não é enganação. É verdade. Muito bem. Esse 7 de abril vai Aham. acontecer a partir de 20 horas. E qual é a Isso, duração a do casa show? abre 20 horas, o show começa às 9. Eu vou estar lá com a participação do Carlos Cola no show comigo e meu querido Osmar do Breck, Aham. cantando, Muito estaremos bem. cantando Eu vou juntos. pedir para a Samira segurar a câmera aqui, Samira, para que a gente possa fazer uma coisa juntos aqui e para que as pessoas tenham uma certa noção, ver se não está dando muita claridade em função da só para saber a noção que ele estava aqui, mas estava dando claridade sim, aí não vale a pena. Muito bem, então convidando a todos vamos todos. para que possam estar no show, focando a esse grande querido amigo. Vai ser né? um prazer receber você já. Estaremos lá, com certeza, apoiando você. Ontem eu já tive a oportunidade de fazer minha reserva, Opa. para não acontecer o que aconteceu da É, última no vez, outro, exatamente. que eu fui reservar e não tinha. Né? Então estaremos lá para apoiar você e, naturalmente, agradecer a sua amizade. É uma figura Nossa, eu que fantástica, agradeço. é um belíssimo cantor, é um novo valor que eu acho, Obrigado. seguramente, não tão novo do ponto de vista do que já tem 4 anos que ele está na estrada, É verdade. mas a grande mídia, principalmente, precisa olhar com mais carinho para o nosso querido Beto Aquino. É isso Beto, aí. então, para os teus fãs, aí a tua despedida. Não, quero dizer, primeiro foi um prazer. Prazer aqui no foi teu nosso. programa, foi muito bom, você sempre agradável, Samira também, é sempre muito bacana. E agradeço também a atenção de vocês que estão assistindo a gente e espero todo mundo lá dia 7. Dia Vamos 7 cantar um às samba 20 na casa, horas. Julieta. Isso aí. Quantos sambas você vai cantar? Serão acho 18 a 20 músicas. Meu Deus, fantástico. Valeu, Beto. Falou, camarada. Muito Obrigado, bem. gente. Assim, minha gente querida, agora é a hora do final do nosso programa. Eu estou aqui lembrando a você que todos os dias você pode estar aqui conosco de 8 às 9 horas da manhã. Agradecendo, são muitos views que estão mais uma vez aqui aparecendo e eu quero agradecer a você o carinho da audiência. Na verdade, programa do dia de hoje, mais uma vez, provando que a web é o futuro, né? E é o futuro presente.
É claro que existem os programas de rádio que deverão ser prestigiados, mas tem também muitos programas bons. Tem o programa do Alexandre Ferreira, que pertenceu à Rádio Globo e hoje faz um programa muito bom. Tem o programa do Haroldo de Andrade, daqui a pouquinho, às 9 horas, direto de Niterói, de 9 ao meio-dia, através da web. E por isso que, podendo, eu gostaria que você nos prestigiasse e que você, sobretudo, compartilhasse esse programa, porque cada compartilhamento representa mais amigos que, eventualmente, a gente vai ter. Lembrando que você pode ver e ouvir o nosso programa ao vivo pelo Facebook, Fernando Sérgio Grandinete Pinto. E não é Fernando Sérgio Grande Pinto, não, é Grandinete Pinto, percebem? Há uma diferença. E também, a piada é boa, né? A piada é boa. Eu não contei piada hoje. E também você pode, ao longo do dia todo e de vários dias, você pode ir no meu canal do YouTube, né? Aí basta você digitar youtube.com, você vai lá na pesquisa, lá em cima da tela, e digita Programa Fernando Sérgio. Olha, a todos o meu abraço, o meu muito obrigado e o meu desejo de que tenhamos um bom dia. Bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil, bom dia, mundo inteiro!